Vamos chamar agora para compor a nossa primeira mesa de abertura, de análise de conjuntura. Eu gostaria de chamar para compor a mesa Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Aldo Arantes, representante do PCdoB. A senadora Gleice Hoffmann estará, daqui a alguns instantes, estará embarcando aqui, chegando no Distrito Federal, e ao longo da mesa aqui, das falas, ela irá se juntar também para fazer a realização da sua fala. Com a palavra, Juliano Medeiros, presidente do PSOL. Obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer o convite da ABJD, essa empreitada que nessa conjuntura tem se mostrado muito importante, e parabenizar pela iniciativa. Nós vamos precisar de diferentes iniciativas como essas, dos juristas pela democracia, dos médicos pela democracia, dos engenheiros pela democracia, dos jornalistas pela democracia, porque a democracia corre riscos sérios no nosso país, e é preciso que todos aqueles e aquelas que amam a democracia se mobilizem e se organizem em torno de instrumentos como esse. Acho que é um grande mérito dos que estão nessa sala ter dado início a essa articulação. Espero que ela seja bem sucedida e, desde já, coloco o PSOL à disposição dessa articulação. Está aqui o nosso escritório Maimone Advogados também, que trabalha com a gente, tem sido fundamental aí em várias iniciativas judiciais que o PSOL tem provocado, junto ao STF e a outras cortes, e são os nossos responsáveis aqui pelas nossas batalhas judiciais. Mas olha, eu não sou do mundo jurídico, sou historiador e quase doutor em ciência política, estou em preparação da minha tese, portanto não vou fazer aqui vou correr o risco de pagar nenhum mico com vocês aqui falando do assunto do qual vocês são os especialistas, tá? Mas vou falar um pouco da política, da conjuntura e de algumas percepções que nós temos tido sobre esse tema em particular, que diz respeito à democratização do judiciário, à democratização do Estado brasileiro, que se revelou ainda mais necessário a partir do golpe parlamentar de abril de 2016, que revelou, digamos assim, a fragilidade do pacto constitucional que vigorava desde 1988, como expressão daquilo que o Polantzas chama de condensação material da relação entre as classes sociais, né? De uma forma, a Constituição de 88 expressava a condensação material de determinada correlação de forças que se alterou de 1988 para cá, e isso é também pano de fundo, digamos assim, da ruptura democrática que nós vivemos em abril de 2016. Bom, primeiro, o golpe, ele tem, do nosso ponto de vista, uma base de natureza econômica, evidente, quer dizer, ele é feito em nome da disputa em torno do fundo público e da natureza do próximo ciclo de expansão capitalista no Brasil. Quer dizer, vários prognósticos davam conta de que a crise econômica arrefecendo poderia dar início a um novo ciclo de expansão e de acumulação capitalista no Brasil e nos países do Sul, e, portanto, a disputa do fundo público e a natureza desse novo ciclo expansivo era um elemento, digamos que estava na base da articulação e da unidade política que foi forjada para a promoção do golpe. A unidade política que foi forjada entre as diferentes frações da burguesia, que durante todo o ciclo anterior disputaram, do ponto de vista político, projetos entre si. Frações da burguesia apoiavam os governos petistas, frações da burguesia faziam oposição aberta a esses governos. Isso tem a ver com as opções macroeconômicas, a gestão do Estado, etc. A unidade política que foi constituída entre essas diferentes frações, que é uma unidade política frágil e que se mostra frágil agora, na medida em que esta mesma burguesia não consegue constituir uma candidatura unitária para as eleições presidenciais, está completamente dividida, não consegue se unificar, exatamente porque é frágil a unidade política que foi constituída para viabilizar o golpe de abril de 2016. Mas essa unidade tinha como base promover, essa é a nossa leitura, esse é o nosso entendimento, uma reestruturação total da natureza do Estado brasileiro. Porque só alterando a natureza do Estado brasileiro e destruindo o o que fosse possível destruir o Pacto Constitucional de 1988, seria possível
colocar o Estado brasileiro a serviço desse novo ciclo de acumulação capitalista no Brasil. Para isso, o golpe tem um programa, evidentemente. Um programa econômico e um programa político. O programa consiste, basicamente, do nosso ponto de vista, em 3 aspectos principais. O primeiro é o ataque à destruição dos direitos sociais. É preciso alterar o marco legal no qual se assentam os direitos sociais no Brasil para garantir que parte desses direitos possam ser incorporados pela dinâmica do mercado, né? Então, portanto, a reforma trabalhista, né? A reforma da Previdência é o principal hoje, talvez o principal aspecto deste programa, porque abriria a possibilidade de uma entrada pesada dos fundos privados, da previdência privada, que é um mercado ainda que encontra certa contingência por conta da existência de uma previdência social pública no Brasil. Então, o ataque à reforma da Previdência, a destruição dos direitos trabalhistas, mas não só. Esses talvez sejam os 2 aspectos mais evidentes do ataque aos direitos sociais e que a gente tem visto, a reforma do ensino médio também, mas há uma série de outras alterações legais. Eu, até dezembro desse ano passado, coordenava a liderança do PSOL na Câmara dos Deputados. Então, a gente teve muito contato com esse programa do golpe que precisava passar por dentro do Congresso Nacional. Teve uma medida provisória que tem pouquíssima repercussão na esquerda, e pouca mobilização e pouca resistência. MP 759, não sei se alguém aqui vai lembrar ao que se refere. Ela altera nada mais, nada menos do que 5 leis federais e é uma mega reforma fundiária no Brasil. Uma mega reforma fundiária. Ninguém se mobilizou em relação a essa MP, ninguém. Teve uma mobilização, mas uma mobilização muito menor do que teve a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Essa MP ela é uma mega reforma da legislação fundiária no Brasil, que tem como objetivo criar as bases para um novo ciclo de especulação imobiliária no país, né? Então, apesar das existências de alguns movimentos sociais, esse tema não ganhou, digamos assim, o diálogo e o debate nas esquerdas. Então, junto com a reforma trabalhista, junto com a destruição dos direitos sociais, digamos, mais históricos, a Previdência Social, o Sistema Público Educacional, o SUS, o SUAS, que acabou de ser constituído e já está sendo vítima de um ataque brutal, há também uma série de alterações legais em curso no país, legislação ambiental, a tentativa de ir aos poucos desmontando uma legislação ambiental que já vinha sendo vítima de ataques, já mesmo nos governos anteriores, nos governos do PT. Então, esse componente de destruição dos direitos sociais é um dos aspectos fundamentais do golpe, do programa do golpe. O outro é o ataque à soberania nacional. De alguma forma, a Constituição de 88 criou algumas condições mínimas de amparo à soberania nacional que agora, neste momento, são vítimas do golpe. Então, a alteração do marco legal para a exploração do pré-sal, a tentativa de entregar a Reserva Nacional do Cobre no Amapá, né? Há a retomada das privatizações com mais força agora, porque já vinha uma retomada das privatizações, em especial as concessões de rodovias, de portos, de aeroportos, mesmo no governo da Dilma, através de uma pressão que havia desses elementos da burguesia que buscavam extrair mais concessões do governo. E agora, nesse ciclo pós-golpe, digamos assim, uma retomada brutal das privatizações. Então, um ataque à soberania nacional, para não dizer, digamos, da desconexão completa do país com as articulações, digamos, mais independentes dos interesses do imperialismo, como Unasul, BRICS, etc., para não chegar tão longe, digamos assim, porque formalmente o Brasil ainda constitui esses mecanismos de interação supranacionais. Mas o ataque à soberania é outro componente do golpe. É preciso subordinar a soberania a essa dinâmica imposta de fora pelos agentes econômicos nacionais e internacionais, mas nacionais associados à dinâmica internacional, para a garantia de um novo ciclo de acumulação capitalista no Brasil. Mas não basta atacar os direitos e atacar a soberania. Há um terceiro componente fundamental, que é o ataque à democracia e às suas instituições. Então, significa o quê? É preciso criar condições para que isso que a Naomi Klein chama de doutrina do choque, ou seja, aproveitar essa ruptura constitucional de 2016 para radicalizar no programa, para que essa radicalização no programa, digamos assim, das elites da burguesia, possa se desenvolver com o mínimo de resistência popular possível. Então, há também em curso um processo de ataque à democracia, cuja principal expressão, do ponto de vista do pessoal, não há dúvida, é a condenação sem provas do ex-presidente Lula. Este é, do ponto de vista não só simbólico, mas concreto, prático, a principal expressão do ataque ao sistema de direitos e à democracia no nosso país. Mas não só. Junto com isso, há também um fechamento, vamos dizer assim, um sufocamento
dos mecanismos que outrora foram importantes, como conselhos e outros mecanismos de participação social que estão em curso. Então, esses três componentes, do nosso ponto de vista, o ataque aos direitos sociais, o ataque à soberania nacional e o ataque à democracia, são os, talvez, 3 elementos que constituem o programa do golpe de abril de 2016 e que busca responder a essa disputa em torno do que será o próximo ciclo da acumulação capitalista no Brasil. Bom, e a esquerda diante disso tudo? Bom, acontece que a esquerda diante disso tudo e o mundo, digamos, o sistema de justiça, para usar um conceito amplo, de alguma forma, a esquerda e a sua relação com o sistema de justiça, ela ficou um pouco viciada no período anterior. Eu estava lembrando, vindo para cá, que durante um período, uma determinada composição do STF, foram sucessivos avanços importantes. Vim lembrando aqui a demarcação contínua da Raposa Serra do Sol, pesquisa com células-tronco, o direito que o presidente Lula decidisse sobre a extradição do Cesare Battisti. Eu vim lembrando várias, digamos assim, vitórias, vamos dizer assim, que a democracia teve, que foram vitórias através da união civil, não formalizada, mas o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então, pequenos avanços, não são tão pequenos assim, mas avanços importantes que foram produzidos como fruto de uma disputa, à medida que chega aqui a minha amiga Gleise. Chega aqui. Então, eu dizia que acho que de alguma forma, a esquerda depositou algumas ilusões, né? Como diria o Honoré de Balzac, naquele livro, é o tempo da perda das ilusões, é o fim das ilusões. Tá? De alguma forma, nós esperávamos que, bom, diante de um impeachment ilegítimo, pelo menos uma parte do Supremo se manifestasse em defesa da democracia, que diante do ataque dos direitos sociais, pelo menos uma parte do Supremo se manifestasse, que diante de... Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E as próprias ilusões que parte da esquerda, ou toda ela, depositava no judiciário, se expressam pelas próprias nomeações do STF. Há nomeações cuja postura hoje dos ministros é absolutamente surpreendente. Não dá para dizer que alguns daqueles ministros foram indicados por um governo que era hegemonizado por forças de esquerda. É inacreditável. Isso tem a ver o quê? Com essas ilusões que eu estou mencionando aqui e que tem a ver com a ideia de que, bom, no fim das contas, vão respeitar a democracia. No fim das contas, no limite, vão respeitar o pacto constitucional. No limite, vão aceitar as regras do jogo. Não. O STF hoje é parte constituinte do golpe, na medida em que permite que todo este programa que eu descrevi aqui seja implementado sem nenhuma resistência no âmbito do STF. Tá? Então isso é muito sério. E vou dar um exemplo das ilusões que nós ainda seguimos alimentando, cada vez menos, felizmente, mas que ainda seguimos alimentando. Por pouco, nós do PSOL, por pouco não entramos com uma ação pedindo a inconstitucionalidade da reforma trabalhista. Por pouco. Sabe o que ia acontecer? Você sabe o que ia acontecer. Ia gerar o STF ia dar a constitucionalidade da reforma trabalhista, ia gerar uma repercussão geral que ia matar qualquer possibilidade da disputa que está sendo travada de baixo para cima pelos juízes do trabalho da primeira instância. Por pouco nós não entramos. Não entramos porque a gente foi alertado sobre isso. E disse, olha, alertado pelo nosso corpo de advogados, mas também por outros juristas, amigos do pessoal, que disseram, calma lá, talvez não seja a melhor alternativa. Não é? E mesmo agora, nós estamos discutindo se vale a pena entrar com questionamento à constitucionalidade da intervenção militar do Rio de Janeiro. Porque, evidentemente, não que se tenha nenhuma ilusão de que o STF vá chegar à mesma conclusão de todos nós que estamos nessa sala, de que essa intervenção é completamente inconstitucional, mas que poderia pelo menos gerar um debate, etc. E tal, mas é dúvida se até debate vai ser gerado, de tão difícil que a coisa anda. Então, quero concluir dizendo isso. De alguma forma, nós, pela força das circunstâncias, fomos levados a perder completamente as nossas ilusões de que tínhamos, se não uma maioria, mas que tínhamos uma correlação de forças um pouco mais favorável do que se revelou ter no âmbito do sistema de direitos no Brasil, no sistema judiciário brasileiro. Então, me parece que fomos levados a essa conclusão um pouco pelas circunstâncias. Que bom que chegamos finalmente à conclusão de que não é um terreno no qual nós estejamos em pé de igualdade, em condições de fazer a disputa, né? Que até aqui boa parte do sistema de justiça tem sido conivente, parceiro e legitimador do golpe constitucional.
digamos, os descaminhos da Lava Jato são a expressão principal desse processo, né? Porque se no começo ela foi importante para revelar relações que eram escusas entre o mundo privado, o mundo da política e os agentes públicos, depois disso ela se tornou claramente um instrumento de natureza política. Então, de alguma forma, ficou evidente os limites da disputa que nós vínhamos travando e, por isso, reunir forças em torno de articulações como essa da Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, mas não só, como eu disse, outras articulações que incentivem o debate sobre a natureza da democracia brasileira, do Estado, e defendam não necessariamente o Pacto Constitucional de 88 e a natureza do Estado que aquele pacto gerou, mas que possa defender, em condições de melhor correlação de forças, um Estado democrático de direito, nada mais do que isso, a partir dos valores que todos nós aqui nessa sala defendemos, da democracia, da justiça social e das condições mínimas do progresso civilizatório, que, com todos os limites, a Constituição de 88 assegurou e garantiu. Obrigado.